Por que tantos homens se sentem vazios mesmo após terem conquistado tudo? Por que o lar que deveria acolher se transforma pouco a pouco em um campo de contenção emocional? Por que o casamento, essa promessa sagrada de amor e estabilidade, muitas vezes se torna o ponto exato onde o homem começa a desaparecer? Não é a falta de amor que esvazia o homem, é o excesso de obediência. O sistema não quer que você ame, quer que você se conforme. E o casamento, disfarçado de bênção, pode ser a coleira mais sofisticada que o poder já criou. Uma coleira feita de afeto, de rotina e de papéis silenciosamente herdados. Herbert Marcuse viu isso e tentou avisar. Mas ninguém ouve quando a prisão tem flores nas paredes, quando a cela vem com festa, aliança e promessas eternas, quando a perda da identidade é romantizada como maturidade. Você pode viver décadas dentro de uma estrutura que lentamente te esvazia e ainda assim agradecer por ela, porque a armadilha perfeita é aquela que te faz defender o que te destrói. Este vídeo não é um ataque à mulher, não é um culto à solidão, é uma ruptura com a ilusão. Um chamado ao homem que ainda sente, mesmo que em silêncio, que está vivendo a vida de outro, que está obedecendo a um papel que não escreveu, que o amor que sente já não cabe dentro das paredes que construiu. Se você sente que há algo errado, mas nunca soube dar nome, talvez este vídeo não traga a resposta, mas trará a pergunta que pode mudar tudo. E uma vez que ela ecoar dentro de você, não haverá mais retorno. Bem-vindo à verdade que poucos têm coragem de encarar e que muitos vão negar até o último suspiro. O casamento sempre foi vendido como a promessa suprema de realização humana, um pacto de amor, segurança e plenitude. Mas e se essa promessa for apenas um disfarce? E se, por trás da aliança, estiver escondida uma engrenagem de controle cuidadosamente construída para domesticar o homem, esvaziar seu potencial rebelde e encaixá-lo em um sistema que exige obediência emocional? Herbert Marcuse enxergou aquilo que muitos não têm coragem de nomear. O casamento pode ser uma das formas mais sutis e eficazes de exploração do sujeito moderno. Desde cedo, o homem é condicionado a ver o casamento como o ponto de chegada. Filmes, músicas, religião, família. Tudo converge para essa ideia de que estar casado é sinal de sucesso, maturidade e completude. Mas Marcuse desconstrói essa ideia com precisão cirúrgica. Ele entende o casamento como um dispositivo ideológico que canaliza o desejo masculino para dentro de uma estrutura funcional ao sistema. Uma estrutura que exige estabilidade, previsibilidade e produtividade. O casamento, nesse sentido, não é sobre amor, é sobre ordem. E qual é o preço dessa ordem? O sacrifício do desejo espontâneo, o silenciamento da insatisfação interior, a adaptação forçada a papéis que muitas vezes anulam a essência do indivíduo. O homem casado, segundo Marcuse, não é livre, ele é domesticado. Seu desejo não é mais selvagem, criativo, transformador. Ele é controlado, submetido, redirecionado para manter a maquinaria social funcionando. Aquilo que deveria libertar, aprisiona. E o que chamam de compromisso pode ser, na verdade, submissão. Não se trata aqui de demonizar o amor ou os vínculos afetivos. Trata-se de expor como o sistema sequestra esses vínculos e os transforma em mecanismos de contenção. O casamento tradicional, para Marcuse, é o exemplo mais evidente de como a vida pessoal é politizada, como a intimidade se transforma em campo de batalha ideológico. Amar, nesse contexto, não é mais um ato de liberdade, mas de conformidade. E o homem que se submete sem perceber se perde. Essa é a primeira fratura que precisamos enxergar. O casamento não é neutro. Ele carrega consigo valores, expectativas, obrigações que muitas vezes não foram escolhidas, apenas herdadas. E aquilo que é herdado sem consciência, mais cedo ou mais tarde, se transforma em peso. Marcuse nos convida a olhar para o casamento não com olhos românticos, mas com lucidez crítica. E essa lucidez, ainda que dolorosa, é o primeiro passo para a libertação. Há algo de profundamente simbólico na maneira como o casamento é celebrado. Roupas formais,
rituais repetidos, alianças que aprisionam em forma de círculo o desejo. Tudo isso não é apenas cultura, é programação. Marcuse via nessas cerimônias não o ápice do amor, mas o ápice do condicionamento. É o momento em que o homem deixa de ser um ser de possibilidades e se torna engrenagem de um contrato social invisível. Ele entrega sua liberdade em troca de aceitação e nem percebe. O sistema não quer homens livres, quer homens funcionais. E o casamento oferece exatamente isso, um canal emocional onde a energia vital do homem é esvaziada em compromissos repetitivos, previsíveis, domesticados. A paixão se torna rotina, o desejo vira dívida. O impulso criativo é redirecionado para sustentar uma estrutura onde o amor serve mais ao sistema do que à alma. Marcuse enxergou esse desvio. O casamento, longe de ser espontâneo, é moldado para manter o homem produtivo e previsível. Essa previsibilidade vendida como segurança é o que sufoca. O homem acorda todos os dias com a sensação de dever e não de escolha. Ele já não se pergunta mais o que sente, apenas o que deve fazer. E quando ele sente o vazio crescer, procura culpados fora de si. Mas o problema não está na esposa, nos filhos ou na rotina. Está na mentira original que ele aceitou, a de que ser casado é ser completo. Essa mentira é a engrenagem invisível que Marcuse tentou arrancar com sua filosofia. Mas o sistema é esperto. Ele recompensa esse homem domesticado com símbolos de status: a casa, o carro, o reconhecimento. Ele o faz sentir que está vencendo, que está fazendo a coisa certa. Só que por dentro, algo morre devagar. Aquele homem que um dia sonhou ser livre agora só pensa em manter o que tem. E quando questionado, responde com medo, porque todo questionamento é visto como ameaça. Marcuse sabia: onde há medo de pensar, há controle profundo. O mais trágico é que muitos só percebem isso tarde demais. Quando já doaram seus melhores anos a uma estrutura que os consumiu, quando já perderam a conexão com o próprio desejo, quando já não sabem mais quem são sem o título de marido. É por isso que o questionamento precisa ser agora. Não como rebeldia cega, mas como lucidez consciente. O casamento, para existir com verdade, precisa deixar de ser prisão. E isso só é possível quando o homem desperta. Liberdade, todos a desejam, mas poucos a suportam. Porque ser livre implica enfrentar o vazio, o silêncio, o abismo de escolhas reais. E o casamento, com toda a sua estrutura simbólica, aparece como um antídoto contra esse terror existencial. Ele oferece pertencimento, ele oferece papel, ele oferece função. Mas Marcuse nos alerta: o preço do pertencimento pode ser a perda da própria alma. Quando você precisa de alguém para saber quem é, então já não é mais você quem habita sua vida. O homem moderno vive uma contradição profunda. Deseja liberdade, mas tem medo de estar só. Deseja ser autêntico, mas se esconde atrás de papéis que lhe prometem segurança. O casamento, nesse cenário, surge como um espelho distorcido, onde o homem projeta aquilo que não teve coragem de ser. E quando essa imagem começa a rachar, quando o desejo não cabe mais na moldura, o desespero se instala. Porque agora ele precisa escolher: manter o papel ou resgatar a verdade. Marcuse sabia que o sistema alimenta esse medo. Ele o cultiva com discursos de falência emocional, com a ideia de que estar só é fracasso, de que o amor institucionalizado é a única forma legítima de vínculo. E o homem, pressionado por todos os lados, se curva. Abandona o grito selvagem que ecoava dentro de si para repetir palavras que nunca foram suas. Ele se torna uma peça que se encaixa, e quanto melhor se encaixa, mais longe está de si. Mas há um momento em que algo rompe. Às vezes é uma crise, outras um silêncio que se prolonga demais, e então o homem começa a ouvir aquilo que havia calado por anos. O desejo retorna, não como prazer imediato, mas como verdade incômoda. Ele começa a perceber que não deseja a mulher, deseja ser inteiro, que não busca uma parceira, busca a si mesmo.
E nesse ponto, o casamento deixa de ser resposta e se torna pergunta. Essa pergunta é perigosa porque ela não se cala. Ela ecoa em cada gesto automático, em cada eu te amo dito por obrigação, em cada manhã em que o olhar evita o espelho. E uma vez que ela desperta, não há como voltar ao sono anterior. O homem começa a questionar tudo, suas escolhas, suas crenças, seu próprio rosto. E esse é o início da verdadeira liberdade, não a liberdade confortável, mas a que arde, a que destrói para depois reconstruir. O que acontece quando o desejo de um homem deixa de ser perigoso? Ele se torna útil ao sistema, e o casamento é a moldura perfeita para essa utilidade emocional. Marcuse entendia que o casamento, ao capturar o desejo e amarrá-lo à estabilidade, ao controle, ao cotidiano previsível, funciona como um grande neutralizador. É assim que a sociedade preserva seu próprio funcionamento, dissolvendo a força erótica do indivíduo em rotinas domesticadas. E o homem, em troca, recebe o rótulo de adulto responsável. Mas o que é de fato responsabilidade? Para Marcuse, é aquilo que o sistema define como comportamento aceitável. Um homem que deseja romper com as estruturas impostas, que ousa criar uma nova forma de viver, de amar, de existir, é visto como instável, perigoso, imaturo. O casamento, então, se torna uma prova de normalidade, um carimbo social que diz: você está sob controle. É o oposto da liberdade. É a legitimação da obediência mascarada de maturidade. O homem casado aprende a conter seus impulsos, a recalcar seus desejos, a priorizar o bom funcionamento da estrutura familiar em detrimento de sua verdade mais profunda. Essa contenção, acumulada ao longo dos anos, implode silenciosamente dentro dele. E quando ele finalmente explode, num vício, numa traição, numa crise existencial, é tratado como disfuncional. Ninguém se pergunta o que o sistema fez com ele. Apenas o julgam por não suportar a própria prisão. E o mais cruel é que essa prisão tem o rosto do amor. Por isso é tão difícil rompê-la. Marcuse não propõe o fim do amor, mas o fim de sua instrumentalização. Ele nos alerta que o verdadeiro amor, aquele que liberta, que transforma, que nos torna mais inteiros, não pode florescer em uma estrutura que exige sacrifício constante da individualidade. O casamento que o sistema propõe não é encontro entre dois seres livres, mas fusão de duas renúncias. O homem precisa então recuperar o direito de amar sem se anular. Precisa resgatar o desejo não como força a ser contida, mas como expressão de vida autêntica. O amor só pode ser revolucionário se nascer da liberdade, nunca da obrigação. E o casamento, se quiser sobreviver como forma legítima de vínculo, terá que deixar de ser uma função social para se tornar um espaço sagrado onde ninguém precisa deixar de ser quem é. Existe um momento em que o homem olha ao redor e tudo lhe parece familiar, mas nada lhe parece verdadeiro. Ele sorri para rostos que não reconhece, cumpre promessas que não lembra por que fez, vive um roteiro que não escreveu. É aí que algo começa a mudar. Não como uma explosão, mas como um sussurro, um desconforto silencioso que cresce. É o desejo, não pelo outro, mas por si mesmo. Marcuse chamaria isso de retorno à essência, o ponto em que o homem abandona o papel e ousa ser sujeito novamente. Mas esse retorno não vem sem dor. Ele exige desapego, exige coragem para decepcionar expectativas, para perder aplausos, para andar sem mapa. Porque o sistema treina o homem para temer a incerteza, e a liberdade é pura incerteza. O casamento, nesse cenário, pode ser a cela mais confortável que existe, e por isso a mais perigosa. Romper com ela não é abandonar o amor, é abandonar o medo. É abrir espaço para um tipo de relação onde ninguém precisa ser menos para o outro ser mais. Marcuse acreditava que o Eros, essa força vital, criativa, subversiva, poderia ser o início de uma nova forma de existência. Uma existência onde o amor não exige sacrifício da individualidade, mas celebração dela. Onde o vínculo não nasce da carência, mas da plenitude. Onde duas pessoas não se fundem para sobreviver,
mas se encontram para expandir. Esse tipo de amor não serve ao sistema. Ele ameaça o sistema, e por isso é tão raro e tão necessário. O homem que desperta dessa prisão emocional começa a perceber que o casamento, se não for escolha consciente, é apenas reflexo de uma cultura que teme o caos criativo do desejo. Ele começa a reconstruir-se, não como um rebelde impulsivo, mas como alguém que não aceita mais viver pela metade. Cada gesto seu passa a carregar a marca de uma nova ética, uma ética da autenticidade. Não se trata de destruir o casamento, mas de recriá-lo, livre de papéis, de máscaras, de funções herdadas. Essa travessia não é para todos. Ela assusta, ela isola, mas ela transforma. E no fim, é isso que resta. A escolha entre viver num papel que agrada a todos, ou numa verdade que honra a si mesmo. Marcuse plantou essa semente. Cabe a cada homem decidir se vai regá-la, ou continuar sorrindo dentro da cela, chamando-a de lar. Às vezes aquilo que chamamos de amor é apenas um pacto com o medo. E o que chamamos de lar é uma cela decorada com lembranças que não nos pertencem. O homem moderno, educado para obedecer com o coração e desejar com culpa, não percebe quando deixa de viver por escolha e começa a apenas funcionar. O casamento nessa engrenagem sutil não é o inimigo, mas pode se tornar o símbolo da traição silenciosa de si mesmo, uma traição que se disfarça de afeto, de rotina, de vida certa. Marcuse não queria destruir o amor. Ele queria libertá-lo. Ele sabia que o desejo, quando aprisionado em contratos, vira cobrança, que o compromisso, quando não é consciente, vira rendição, e que a moral, quando cega, transforma homens inteiros em sombras obedientes. O sistema agradece por cada homem que aceita seu lugar no tabuleiro sem questionar, mas a verdade é que só há liberdade onde há ruptura, onde há silêncio, onde há coragem de voltar ao começo. Então, olhe para a sua vida, não com culpa, não com pressa, mas com olhos novos. O que em você foi domesticado? Onde você deixou de ser selvagem, de ser inteiro, de ser verdadeiro? O amor que você vive é real ou apenas conveniente? A mulher que está ao seu lado caminha com você ou apenas te molda? O casamento que você defende te liberta ou te consome em doses pequenas todos os dias? Talvez a resposta não venha agora. E está tudo bem. Algumas verdades não nascem do grito, nascem do silêncio que fica depois que o grito acaba. Talvez você precise reaprender a estar só, a ouvir o que foi calado, a desejar sem culpa. E talvez, só talvez, reencontre um tipo de amor que não foi ensinado. Um amor que não pede contratos, que não exige performance, que não precisa aprisionar para existir. Se esse vídeo tocou algo que você não consegue mais ignorar, então não foi só um vídeo, foi um chamado, um espelho, uma brecha. Curta, comente, compartilhe, mas faça isso não como quem segue um algoritmo, e sim como quem decide fazer parte de uma revolução íntima. Inscreva-se se estiver pronto para mergulhar mais fundo, porque esse canal não oferece respostas prontas. Ele acende fogueiras em lugares que você tentou esquecer.